coração. Deus sabe dos teus problemas, dos teus pensamentos, das tuas dúvidas, daquilo que está confuso em sua cabeça. Deus sabe tudo aquilo que tem acontecido em tua vida. E é um processo até chegar ao céu. E que o Espírito Santo possa nos conduzir. E que neste tempo de quaresma, neste tempo em que estamos sendo provados com tantas coisas, como Jesus foi naquele deserto, quantas batalhas espirituais Jesus passou, e quantas batalhas estamos passando, quantas coisas estamos vivendo. Mas assim, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo, nós te entregamos a nossa vida, te entregamos o nosso coração, Senhor. Entregamos, Senhor Jesus, a nossa alma, para que o Senhor possa nos lavar, Senhor Jesus, nos purificar. E assim, que nós possamos renascer, Senhor Jesus, junto contigo. Que nós possamos ser lavados, ser purificados, Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito, pela tua água viva, por tudo aquilo, Senhor Jesus, que necessitamos nessa noite. Que você possa cantar essa canção com todo o seu coração. E se você não conhece, deixa essa canção tocar o seu coração. Deixa essa canção entrar dentro de você. Quero te buscar, Senhor. De todo o coração. Quero te encontrar, Senhor. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Quero te buscar, Senhor. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de todo o coração, de mãos limpas e de todo o coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu mesmo vazio e peço que venhas me encher. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo 29 ao 32. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do nosso Senhor Jesus, narrado por si. Glória a vós, Senhor. Afluiu o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado sinal, senão o sinal do próprio Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será por esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
Pode sentar. Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez por esse final de ano, também por esse início de ano, pelo início do Grupo Cristo Vive, hoje, nessa quinta-feira, primeira quinta-feira do ano de 2015. Eu sei que 2014 foi um ano maravilhoso, onde Deus trabalhou na nossa vida muito, mas eu sei que Ele quer trabalhar muito mais no ano de 2015, porque quanto mais nós estamos nas obras de Deus, mais nós somos apaixonados pela obra e pela palavra de Deus. Nós sabemos que nós estamos no mês, na primeira semana da Quaresma. A gente sabe que a igreja, em geral, ela aguarda o encontro com Jesus na Páscoa. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas. O povo que entra em penitência, o povo que entra em oração, o povo que entra em jejum, e durante esse tempo aguarda ansiosamente ter um encontro com Deus, uma experiência nova, uma unção nova, uma cura, uma libertação, um avivamento. Na verdade, a Quaresma é para isso, é para você se reservar, é para você muitas vezes silenciar e ouvir a voz de Deus, é para você ter comunhão com Deus, sentir Deus, como essa canção diz, Tagá foi muito feliz de escolher essa música, porque o refrão dela, ela diz: purifica-me, aquilo que não é de Deus eu não quero para mim. Então, a gente percebe que quanto mais a gente vai vivendo, quanto mais você vai tendo contato, experiência, mais você quer estar na presença de Deus, mais você quer se distanciar do caminho que te leva à condenação, do caminho que destrói, do caminho que leva você a pecar, e mais você sente o desejo de santidade, o desejo de andar na presença de Deus, o desejo de sentir Deus de verdade, o desejo de receber Deus de verdade, o desejo de perceber a presença de Deus quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós nos colocamos na presença dEle, acreditando que Ele separou aquele momento para nós, porque Deus separou esse momento para nós. Diga assim: Deus separou esse momento para mim. Deus separou esse momento para mim. Fala para essa pessoa assim: hoje é meu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia de eu ter uma nova experiência com o Senhor. Hoje é o dia de ter uma nova experiência com o Senhor. O Evangelho de São Lucas, ele é o terceiro Evangelho. São Lucas, ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi discípulo de Pedro, de Paulo. E São Lucas, ele era médico e era um dos evangelistas que tinha muito cuidado naquilo que ele escrevia, porque ele era muito detalhista. Ele pegava muitas vezes os menores detalhes, os detalhes que muitas vezes os outros evangelistas não colocaram, São Lucas ele coloca. E quando São Lucas ele escreve esse evangelho, ele vai direcionar esse evangelho para o povo de Israel e para os novos convertidos. A intenção de São Lucas é mostrar que Jesus é o Messias, aquele no qual os profetas anunciaram. Essa é a intenção dele, para que quando o povo de Israel pegasse o Evangelho de São Lucas e lesse, como no dia de hoje já está lendo, porque naquela época muitos não creram, eles
Então hoje pode dizer, realmente, aquele era Cristo. No capítulo 11, a gente percebe aqui um momento onde Jesus vai exortar o povo de Israel. E ele vai falar palavras duras com essa nação, porque ele percebe uma geração morta, morta no sentido espiritual. Por quê? Porque por mais que ele pregasse, por mais que ele fizesse milagres, por mais que ele mostrasse ali os sinais, aquela nação não abria o coração para a palavra. Deu para entender, sim ou não? É por isso que ele vai dizer, vocês são uma geração perversa, porque o povo, aquele povo que estava ali, eles pedem a ele um sinal. Então ele vai dizer, eu não posso, eu não darei um sinal, o único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Jesus ele vai citar uma história que aconteceu no passado, uma realidade que aconteceu no passado, na vida de Jonas, para que aquele povo pudesse compreender. Ele vai dizer assim, olha, no versículo, afluiu o povo continuou. Esta geração é uma geração perversa, pede o sinal, mas não será dado o sinal, a não ser o sinal de Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para mim, não darei outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Como Jonas foi um sinal para Nínive, o filho do homem será um sinal para essa geração. E ao mesmo tempo ele vai dizer, a rainha do meio-dia, que é o mesmo que a rainha do sul, ela vai julgar essa nação. E ele vai dizer, os ninivitas também vão julgar essa nação. Eu vou explicar o que ele está querendo dizer aqui nesse evangelho. Olha, primeiro ele fala sobre o sinal de Jonas. Quem conhece a história de Jonas, sabe que Jonas é conhecido como um dos menores profetas do Velho Testamento. E Nínive era uma cidade da Síria, uma capital da Síria, uma cidade que tinha 120 mil habitantes. Só que o povo de Nínive, ele era conhecido como um povo sanguinário, um povo mau, um povo covarde, um povo violento, um povo que vivia no pecado. Só que toda a maldade dessa nação, toda a maldade desse povo chegou até o coração de Deus. E Deus decide então destruir essa cidade. Só que Deus, ele não é um Deus injusto, ele é um Deus justo. Ele não faz nada sem antes avisar a gente. Não é assim? Às vezes a gente está andando no erro, fazendo um monte de coisa errada, Deus vai e dá um toque, né? Sai desse caminho, abandona esse caminho, porque se você não abandonar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não faz assim, gente, é ou não é? Deus não está sempre precisando, ele usa uma pessoa da nossa casa, ele usa um servo do grupo de oração, ele usa um sacerdote, ele usa até um Pedro na rua, às vezes ele usa até uma criação, ele usa até um vento, até a chuva, ele usa até o relâmpago. Deus ele tem meios de mostrar a cada um de nós a direção que ele quer que nós venhamos a andar. Então ele chama aquela nação de perversa, por quê? Porque era uma nação, uma geração que Jesus ele não se abria para receber a palavra de Deus, não ouvia, mas a palavra entrava no ouvido e saía do outro.
ele desobedece a Deus, a Bíblia diz que ele entra no navio e vai numa cidade contrária de Nínive. Por quê? Porque Jonas conhecia muito bem o povo de Nínive, sabia que era um povo violento, sabia que era um povo sanguinário, e ele conhecia a história de Nínive. E a história diz que os guerreiros de Nínive eram os guerreiros sem coração. Eles gostavam de fazer maldade. Segundo a história, eles pegavam os israelitas, penduravam eles numa lança, quer dizer, picavam uma lança no meio do homem assim, e colocavam em frente à cidade. Todos que eles matavam, ele colocava naquela lança e ele colocando um em cima do outro, entendeu? Então, quando Deus manda Jonas ir para Nínive, primeiro que Jonas tinha ódio de Nínive e ao mesmo tempo medo. Então, o que Jonas faz? Ele não quer ir para Nínive. Primeiro que ele não quer a conversão do povo, porque Deus falou para ele: Jonas, vai em Nínive e diz para aquele povo que se ele não se arrepender durante 40 dias, eu vou destruir a cidade toda. 40 dias. Era o tempo para que aquele povo pudesse ter um encontro com Deus. É isso que a igreja celebra hoje, a quaresma. 40 dias para a gente ter um encontro, para a gente se abrir, para a gente ter uma intimidade. É por isso que a igreja pede a pessoa que durante o gente fique 40 dias sem comer carne, assim. É um sacrifíciozinho, quem gosta de carne, né? Ao mesmo tempo não é nada. Tem gente que deixa de fazer outras coisas. É um jejum, para você ter uma intimidade maior, para você ter uma experiência maior, para você ter uma força espiritual maior, para a palavra de Deus ela brotar em você, porque Deus vai investir em você a partir do momento em que você crê que tudo aquilo que você faz está sendo válido diante de Deus. Então Jonas desobedece a Deus, vai na direção de Tarso. A Bíblia diz, vou resumir a história, que Deus permite que uma grande tempestade no mar, quando Jonas entra no navio, vai em direção contrária, porque Jonas entra no navio e vai dormir lá no fundo mesmo, no sótão que fala. Só que quando veio uma grande tempestade, as pessoas que estavam conduzindo o navio ficaram todos desesperados. Falaram: poxa, tem alguma coisa errada no mar? Tem alguma coisa errada nesse navio? Porque eu nunca vi uma tempestade tão grande. Eu navego nesse mar aí de noite, eu nunca vi, tem um troço errado aí. Isso quer dizer, Jonas entra dentro do navio e o bicho pega. A gente tem que... Essa palavra é uma palavra muito importante, porque às vezes acontece uma tempestade na nossa casa, uma luta espiritual na nossa casa, até na nossa vida espiritual mesmo, né? Um combate que a gente tem na nossa família, no seu relacionamento, muitas vezes porque alguém entrou ali e você não viu. Mas aqueles homens do navio foram sábios. Eles começaram a chamar todos os tripulantes, todas as pessoas que estavam naquele navio. Vamos lá, cada um de uma religião, quero nem saber, quero perguntar para Deus o que está acontecendo. Foram lá embaixo, Jonas deitadinho lá no fundo do navio. Ele falou: ei, levanta aí, qual Deus que você serve? Ah, eu sigo o Deus de Israel. Então levanta, vamos clamar esse Deus de Israel e saber por que tem essa tempestade. Jonas falou: pera, papai, culpado sou eu. Mas você, por quê, cara? Porque Deus mandou eu ir para Nínive, eu estou fugindo da minha missão, e estou vindo e vim para Tarso. Mas a única resposta é eu sair desse navio. Quando eu sair, a tempestade acaba. Vocês podem me jogar no mar. A Bíblia diz que Deus preparou um peixe para engolir Jonas. Deus preparou esse peixe. Quando Jonas é lançado no mar, esse peixe vem, come Jonas, engole Jonas e para no fundo do mar. No fundo.
É uma ilustração que lembra a morte e a ressurreição de Jesus. Não é assim que fala no credo? Quanto tempo ele ficou no seio da terra? 3 dias, 3 noites. Desceu da mansão dos mortos. Jesus morre, ressuscita. Durante 3 dias e 3 noites. Não é assim que a gente celebra? Na sexta-feira e nasce no domingo. Então, só que quando Jonas fica dentro daquele peixe, a Bíblia diz que Jonas se arrepende de ter desobedecido a Deus. Ele se arrepende violentamente e começa a clamar a Deus, pedindo a Deus a misericórdia pelos seus erros. E a palavra de Deus vai dizer então que Deus faz aquele peixe sair do fundo do mar e na cidade de Nínive, que vomita Jonas lá na cidade de Nínive, na praia. Para andar na cidade de Nínive tinha que ser 3 dias. A Bíblia diz que Jonas saiu com tanta unção, com tanta força, com tanto poder, que ele andou a cidade toda num dia. E todas as pessoas que ouviram a palavra de Deus se converteram. É por isso que Jesus vai dizer aqui que a cidade de Nínive vai vir julgar Israel. Ele fala, porque Nínive também vai julgar essa geração. Mas por que ele diz isso? Porque o povo de Nínive, quando Jonas pregou, eles se abriram para receber a palavra. Deu para entender isso ou não? Eles se abriram. A geração perversa é aquela geração que ouve a palavra e essa palavra não entra no coração dele. Jesus, ele vê isso como geração perversa, um povo que quer enganar Deus, que quer ser de Deus mais ou menos, que não quer assumir uma vida na presença de Deus, porque na verdade esse evangelho fala da conversão. Quaresma também é conversão, é mudança de vida, mudança de atitude. Nós estamos iniciando uma nova missão, um projeto que Deus tem para nós esse ano e que precisa do nosso sim, precisa da nossa coragem, precisa da nossa ousadia, precisa da nossa vida de doar o nosso espaço, doar o nosso tempo para servir a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que tem cuidado de nós, que tem iluminado a nossa vida. E ele vai dizer assim, olha, no versículo, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra a ouvir a sabedoria de Salomão. Olha, aqui está quem é maior que Salomão. A rainha do meio-dia é a mesma rainha do sul, é aquela rainha que no qual saiu do sul para poder ouvir a voz de Salomão. Apesar dela ser uma mulher ímpia, quando ela ouviu Salomão pregar a sabedoria de Deus, ela também se converte ao Deus de Israel. Por isso que Jesus vai citar essas 2 gerações. Ele cita 2 gerações de pessoas ímpias. Primeiro os ninivitas, que apesar de ser um povo pagão, apesar de ser um povo incrédulo, apesar de ser um povo violento, eles se convertem, eles se abrem à graça de Deus, e durante 40 dias eles entram em jejum. A Bíblia diz que o rei daquela cidade, ele fez até os animais jejuarem, todos jejuaram, e quando eles jejuaram, Deus não destruiu a cidade. Deus deu a eles a vida, deu o direito de salvação. Na verdade, essa mensagem de hoje, ela chama a cada um de nós para conversão. A gente percebe que por mais que a gente seja uma pessoa pecadora, Deus está sempre dando oportunidade. Ele está sempre chamando a cada um de nós a ouvir a palavra e estar aberto para receber a palavra. Está aberto para receber o amor. Está aberto para que Deus ele possa investir na nossa vida espiritual. Porque, gente, na verdade, Deus ele quer curar o nosso coração.
tirar de dentro de nós tudo aquilo que condena, tudo aquilo que destrói, né? Porque Deus, ele percebe que é impossível uma pessoa ser feliz sem Deus. Não é verdade, gente? Sem Deus é impossível, não tem como. Eu percebi que quando a gente cantou a música, muito bonita essa música, eu não conhecia ela não. Mas como que o Espírito Santo estava presente aqui? Uma coisa tremenda, uma experiência tremenda, uma coisa assim louca. Eu senti assim, né, o desejo, aquela saudade, até do grupo. Eu falei com a Tainá, eu gosto muito de ouvir a voz da Tainá. Estou acostumado com a Tainá desde criancinha, né? E ouvindo a voz, e a voz dela me inspira. Então, a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, ele trazendo a nós o desejo de Deus, a sede. E nós precisamos sentir essa sede, ter essa experiência com o Espírito Santo, ter essa presença do Espírito Santo, a força do Espírito, a manifestação do Espírito na nossa vida, porque é isso que Deus quer. A gente precisa ter sede de Deus, precisa ter sede, desejo de sentir esse ardor. A gente vê aí tantas pessoas se afastando da presença de Deus, né? Às vezes a pessoa tem um combate, tem uma luta e ela abandona. A pessoa que já teve experiência com o Espírito Santo, que já sentiu o Espírito Santo, gente, é impossível, não tem como ficar sem Deus. Eu acho que se a pessoa abandonar, acho que ela não vai conseguir ser feliz, porque o Espírito Santo, ele vai incomodar ela a vida toda. Você imagina que Deus já tem te usado, se você deixar de repente ter essa experiência. A nossa fé, esse ardor que está dentro de nós, ele não pode deixar de existir o fogo, ele não pode se apagar. Então, nessa quinta-feira, primeira quinta-feira do ano de 2015, que nós possamos tomar essa atitude diante de Deus e não ser uma geração perversa, mas ser uma geração como Nínive. Olha aí, 40 dias que Deus deu para eles. Se você ainda não começou, comece com o seu jejum, com a sua vida de oração. Faz isso para você ver, e depois eu vou te dar a oportunidade de você testemunhar aqui.